quando Jesus Cristo, o Messias prometido, sacrificou sua vida na cruz, um evento espiritual de magnitude sem precedentes ocorreu. Os escritos neotestamentários de Mateus, Marcos, Lucas e João documentam com fervor e detalhes a crucificação, constituindo a pedra angular do Evangelho. Jesus, consciente de sua missão redentora, previu em Mateus seu sofrimento e morte em Jerusalém, um sacrifício para a remissão dos pecados da humanidade. Essa previsão não foi apenas um presságio, mas parte de um plano divino meticulosamente arquitetado. Antes de começarmos, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Na narrativa de Mateus, a jornada de Jesus ao Gólgota, o lugar da caveira, é marcada por uma solenidade sombria. Lucas 23 versículo 33 ecoa essa cena, onde Jesus, o inocente, é crucificado entre dois criminosos, simbolizando a redenção até mesmo para os mais marginalizados. Enfrentando o maior desafio da humanidade, Jesus aceita sua missão com uma resiliência divina. A cruz, inicialmente um instrumento de tortura, torna-se o altar do sacrifício. Após 3 horas de agonia, Jesus entrega voluntariamente sua vida, demonstrando poder sobre a morte. Após sua morte, Pedro, um discípulo transformado de vacilante a pilar da igreja primitiva, revela um aspecto misterioso do ministério de Jesus. Onde esteve o Espírito de Jesus durante os 3 dias de sua morte até a ressurreição? Pedro, inicialmente inconstante, emerge como um líder firme e porta-voz dos discípulos. Sua jornada de fé espelha a transformação que o Evangelho oferece a todos. 1 Pedro 3 versículo 18 a 21 nos oferece um vislumbre intrigante. Jesus, em espírito, proclama vitória sobre a morte para as almas aprisionadas desde os dias de Noé. Isso estabelece um paralelo com o batismo, que agora salva não como um ritual de purificação, mas como um compromisso com Deus. Jesus, o justo, sofre pela injustiça da humanidade com o objetivo de restaurar nossa relação quebrada com Deus. Sua morte e ressurreição são o cumprimento definitivo da promessa de redenção. Jesus, após sua morte e antes de sua ressurreição, pregou aos espíritos em prisão. Essa ação simboliza a extensão da graça divina até mesmo aos confins mais distantes. Em um evento extraordinário, Jesus desce ao Hades, o reino dos mortos, para proclamar sua mensagem de redenção. Essa jornada ao coração da morte reflete um poder incomensurável e uma autoridade divina que transcende a compreensão humana. A Bíblia, em sua sabedoria imortal, lembra que até mesmo aqueles que jazem sobre a terra devem reconhecer Jesus como Senhor. Filipenses 2 versículo 10. Esse reconhecimento universal não é apenas um testemunho de poder, mas também um sinal de esperança e conforto. Sabemos que o universo está sob o domínio de um Deus justo e amoroso. A ideia de que Jesus, em sua morte, manteve sua consciência e atividade, oferece uma perspectiva única e reconfortante. Ele não estava inerte, mas ativamente engajado em uma missão de salvação, mesmo no reino dos mortos. Visualize um mundo onde Cristo, com seu poder imenso, desperta os mortos para a vida eterna. Este momento de ressurreição, mais que uma mera alegoria, é uma promessa de renovação e redenção. Imagine um cenário onde pessoas de todas as esferas da vida, reconhecendo a supremacia de Cristo, se curvam em obediência total. Essa adoração global simboliza uma entrega completa, não apenas em palavras, mas em ações e intenções. A noção de dedicar-se integralmente a Jesus é um chamado poderoso para vivermos vidas com propósito e significado, inspirando-nos a agir conforme nossa fé. Entre a morte e a ressurreição, Jesus manteve uma comunicação ativa, dialogando com espíritos no Hades. Esse intercâmbio espiritual revela um aspecto fascinante de sua natureza divina e missão redentora. Durante a Semana Santa, pouco se fala sobre o sábado, o dia entre a morte e a ressurreição de Cristo. Tradicionalmente visto como um período de natividade, as Escrituras sugerem um contínuo envolvimento espiritual de Jesus, mesmo após sua morte física. A jornada de Jesus ao Hades imediatamente após sua morte destaca a continuidade de seu espírito e propósito, mesmo separado de seu corpo físico. Visualize Pedro confrontando Jesus após sua ressurreição, questionando sobre suas ações no Hades. Jesus revela que estava pregando aos espíritos afogados no dilúvio de Noé, enfatizando sua missão contínua de salvação.
Jesus experimentou a encarnação, morte e ressurreição em um curto período. Ele viveu como Espírito encarnado, morreu na cruz, e seu Espírito continuou sua missão na manhã da paz. Seu corpo e espírito se reuniram, mantendo sua consciência e capacidade de comunicação em todas as fases. Nas primeiras páginas de Gênesis, encontramos um mundo afundado em iniquidade. A terra, longe de ser um lugar de paz e bondade, estava submersa em pecado, violência e corrupção moral. Imagine uma sociedade onde os desejos desenfreados dominam, a honestidade e a integridade são conceitos estranhos, e a manipulação e o engano são as regras do jogo. Neste cenário, a família e a comunidade, que deveriam ser refúgios de amor e apoio, tornam-se campos de batalha marcados por traição e egoísmo. Governos, em vez de serem baluartes de justiça, tornam-se instrumentos de opressão. No meio desse caos, surge uma figura misteriosa, os Nefilins, descritos em Gênesis 6 versículo 4 como os poderosos heróis da antiguidade. Esses seres eram o resultado de uniões entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Extraordinários em força e estatura. Contudo, contribuíram ainda mais para a degradação moral do mundo. Em meio à escuridão desse período, surge uma luz de esperança e Noé. Diferente de seus contemporâneos, Noé encontrou graça aos olhos do Senhor, Gênesis 6 horas e 8 minutos. Genealogicamente ligado a Adão através de Sete, Noé é estabelecido como um remanescente justo em um mundo corrompido. Noé, cujo nome evoca descanso ou alívio, é escolhido por Deus para ser o instrumento de uma nova criação. Em meio à perversidade, ele obedece fielmente às instruções divinas, construindo a arca que se tornaria o berço da humanidade pós-diluviana. Os Nefilins, figuras de fascínio e temor, simbolizam a distância cada vez maior entre a humanidade e Deus. Representam a culminação da depravação humana que levaria ao dilúvio, um ato de juízo divino e renovação. Noé, fiel ao chamado de Deus, torna-se o arauto de uma nova aliança. Sua obediência e fé, em meio a uma geração perdida, oferecem um poderoso exemplo de fidelidade e esperança em tempos de desespero. É fascinante considerar as teorias sobre a população da Terra antes do dilúvio. Conflitos, doenças e outros fatores podem ter influenciado o crescimento populacional. Algumas estimativas sugerem que, com uma taxa de crescimento semelhante à do ano 2000, haveria cerca de 750 milhões de pessoas na Terra na época do dilúvio. Levando em conta a longevidade dos indivíduos daquela época, é possível que a população fosse ainda maior. Se o crescimento populacional fosse acelerado, talvez alcançasse perto de 4 bilhões. Essa vasta população vivia em um mundo marcado por uma maldade crescente. Em meio a esse cenário de depravação, surge Noé, um homem diferenciado pela graça de Deus. Ele e sua família recebem a misericórdia divina em um momento em que o juízo iminente ameaça toda a criação. Gênesis 6 versículo 9 nos apresenta Noé como um homem justo e irrepreensível em sua geração, alguém que andava com Deus. Essa descrição destaca sua obediência e integridade em um mundo caído. Noé exemplifica uma progressão espiritual notável, sua justiça e retidão o distinguem em um mundo de decadência, e sua relação íntima com Deus reflete uma fé profunda e verdadeira, semelhante à de seu trisavô Enoque. Deus instrui Noé a construir a arca, um refúgio para salvar sua família e um remanescente da criação animal. Esse ato de obediência demonstra a fé e a determinação de Noé diante de uma tarefa monumental. Com 600 anos, Noé empreende a tarefa de reunir casais de todas as espécies animais. Essa preparação meticulosa é um testemunho de sua devoção e respeito pelas instruções divinas. O dilúvio começa com a abertura dos mananciais do grande abismo e das comportas dos céus. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva incessante transforma a paisagem do mundo, enquanto Noé e sua família permanecem seguros na arca. Noé, sua família e os animais entram na arca, representando o início de uma nova era para a humanidade e o mundo natural. Esse momento marca um ponto de virada na história da criação, guiado pela fé e obediência de um homem. O relato continua detalhando a magnitude do dilúvio, um evento que redefine o curso da história humana e natural. Noé, seus filhos e todos os seres vivos a bordo da arca tornam-se os fundamentos de uma nova criação.
Noé e sua família, junto com uma miríade de criaturas, entram na arca enquanto a chuva começa a cair sobre a terra. A arca, repleta de vida, flutua sobre as águas crescentes, um sinal da promessa de Deus para a preservação da vida. Por 40 dias e 40 noites, as águas aumentam, elevando a arca acima das montanhas submersas. Esse é um momento de transformação profunda, onde o antigo mundo é lavado, simbolizando uma purificação e renovação divina. Toda a vida fora da arca perece. O dilúvio não é apenas um evento físico, mas um ato de juízo divino, um ponto de virada na história humana onde a maldade é erradicada para dar lugar a um novo começo. Noé, um exemplo de obediência e fé, sobrevive com sua família e os animais. Ele representa a continuidade da aliança de Deus com a humanidade e com toda a criação. A vida de Noé destaca a importância de confiar em Deus mesmo diante do desconhecido. Construir uma arca enorme sem ter visto chuva antes demonstra uma fé extraordinária. Noé prenuncia o julgamento final, conforme descrito em Pedro 3 versículo 10. Sua história serve de aviso e exemplo para a humanidade, lembrando-nos da importância de viver uma vida de retidão. Como embaixadores de Cristo, somos chamados a levar uma mensagem de reconciliação ao mundo, assim como Noé foi um pregador da justiça. Essa missão é reforçada pela urgência dos últimos dias. Jesus, em Lucas 17 versículo 26 a 30, compara os dias antes de sua segunda vinda com os dias de Noé e Ló. Vivemos em um tempo de indiferença espiritual, onde as atividades diárias ofuscam a necessidade de reconciliação com Deus. Jesus alerta que, assim como no tempo de Noé, muitos serão pegos de surpresa por sua segunda vinda. A indiferença e a rotina do dia a dia não devem nos distrair da realidade da promessa divina e do chamado para a salvação. Na época de Noé, a maldade era tão comum que passou a ser aceita como rotina.